Olá, pessoal! Hoje eu vim aqui para compartilhar um pouquinho algumas coisas que eu não recomendo para crianças pequenas, tá? Isso foram coisas que eu aprendi ao longo da minha trajetória, seja como professora ou seja como mãe. Uma das coisas que eu não recomendo para você ter no seu bebê, para você fazer com o seu bebê, é usar meias, tá? As meias, elas atrapalham a criança, ela atrapalham. Lembra que a criança ela está desenvolvendo sensorialmente e que ela precisa encostar nas coisas, ela precisa sentir a textura das coisas. E principalmente nos pés, nas mãos e nos pés, é muito importante que é uma forma dela conhecer o mundo. Mas os pés, quando a criança está começando ali a aprender a estruturar o seu corpo, a ganhar força no seu corpo. Então ela precisa, né, se empurrar para cima, ela precisa sentar, ela precisa engatinhar, ela precisa levantar para andar. É muito importante que essa criança não use meia, que o pé dela fique em contato direto com o chão, para ela poder fazer ali a fricção correta e poder colocar o posicionamento do pé certinho e se desenvolver com autonomia e se desenvolver melhor. Então, se você tem uma criança pequena, minha primeira dica é: não use meia nessa criança, ou pelo menos não coloque a meia enquanto essa criança estiver tendo um período no chão, né? Um período de explorar aí o ambiente, de explorar o espaço. É bem importante que ela esteja sem meia. Outra coisa que eu não recomendo, super importante, são aquelas coisas no berço ou na cama. A criança ela não precisa de nadinha, nadinha na cama. Então, nada de protetor, nada de bichinho, nada de cobertor, nada de travesseiro, nada. Você vai botar ali a cama só com o lençolzinho esticadinho e isso é o suficiente. Se tá frio, você pode usar aquele cobertorzinho que ele é amarradinho, né, que a gente veste na criança, então ele fica aqui com um botãozinho e ele tem um zíperzinho embaixo para fechar, ou você pode investir em colocar camadas de roupa na criança, tá, para poder manter ela aquecida, mas não coloque cobertor nem nada, porque isso é um risco muito sério de asfixia e de morte súbita, que a gente tem muitos dados referentes a isso. Outra coisa super importante e que eu não acredito que ainda tem gente que usa, então se você usa, se livra urgentemente. Se você vê alguém que usa, por favor, manda esse vídeo para essa pessoa. Andador. Crianças não podem usar andadouro. O andador, ele só atrapalha o desenvolvimento da criança, ele é um empecilho para o desenvolvimento da criança. Às vezes a gente coloca a criança com a boa intenção de que aqui ela vai aprender a andar. Ela não vai aprender a andar. Primeiro porque a parte mais difícil de aprender a andar é manter o equilíbrio e o balanço do corpo. E isso a criança não vai conseguir fazer quando ela está no andador, porque o andador sustenta ela. Então ela não consegue trabalhar justamente essa musculatura toda aqui do tronco para se manter equilibrado e em pé. E aí acontece um atraso no desenvolvimento da criança. Outro ponto importante do andador é que a criança acaba empurrando com as pontas do pé e ela desenvolve um hábito muito ruim de caminhar com as pontas do pé. Isso também é muito grave porque gera um encurtamento da parte de trás da panturrilha da criança e em alguns casos, dependendo da seriedade, pode, além de atrapalhar todo o desenvolvimento motor da criança, a marcha da criança, ainda pode ser necessário que essa criança passe por cirurgia para alongar esse nervo que ficou encurtado, ou então ela tenha que fazer muita fisioterapia para recuperar e para restabelecer isso. Então, gente, nada de andador, por favor, nada, nada, nada de andador. Outra coisa que eu não recomendo é você manter a criança em lugares contidas por muito tempo. O que é isso, Dani? Sabe aquele monte de cadeirinhas que hoje tem no mercado que a gente abotou a criança e deixa ela lá? Tem umas que balança sozinha, tem umas que pulam, que a criança pula. Tem cadeirinha de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é jeito, que faz som, que faz barulho, que é interativa, que tem mobile pendurada. Não deixe a sua criança nessa cadeirinha. O máximo possível que você puder, coloque essa criança no chão. O lugar mais seguro para a criança é no chão, porque do chão ela não passa. Mas é claro, tendo em conta que a gente tem que preparar o ambiente, a gente tem que ter um cuidado ali do que está em volta dessa criança no chão. Mas é no chão que a criança vai conseguir desenvolver a sua musculatura, que ela vai conseguir trabalhar ali, buscar coisas ao seu redor, em que ela vai conhecer o mundo à volta dela, explorar o mundo, ela ganha imunidade
umidade, porque ela está exposta ali a coisas que estão no chão. Então, ao contrário do que as pessoas pensam, ai, mas é sujo. Eu sei que no Brasil a gente tem essa cultura muito grande de, ah, é sujo, eu não vou colocar criança, nossa. E aí a criança mal, ela, principalmente se a gente põe numa grama, numa terra, a pessoa já pega, já passa lenço umedecido na criança inteira. Não precisa. A criança, ela precisa ter contato com esse tipo de germe. Ela tem um sistema imunológico muito grande, ainda em desenvolvimento, então ela está produzindo muitos anticorpos, ela precisa ser exposta. Claro, a gente não vai botar a criança ali no meio do esgoto, a gente não vai botar a criança num lugar extremamente sujo, mas medir os seus riscos. E se você está na sua casa, não tem problema nenhum, a sua criança está no chão. Um hábito que eu recomendo para quem tem criança pequena é, de fato, você tirar os sapatos na porta de casa, fazer a troca, ter um sapato para dentro e um sapato para casa, isso é um hábito legal, mas à medida do possível, tentar manter essa criança em um ambiente que não seja um ambiente estéril, em um ambiente em que essa criança esteja exposta a germes, a coisas que estão em volta dela. Mesma coisa com grama, com areia, com terra. A criança, ela não vai ficar doente de estar sendo exposta a esse tipo de ambiente. Pelo contrário, a natureza, ela é extremamente benéfica para a criança. Então, é importante sim que essa criança tenha contato ali, que ela sente numa grama, que ela sente numa areia, que ela tenha contato ali com essas texturas, tá bom? Então, pode colocar a criança no chão e não use esse tipo de cadeirinhas ou coisas que a gente contém a criança por muito tempo, porque quando a gente contém essa criança em um lugar, eu estou impedindo ela de praticar a musculatura dela, eu estou impedindo ela de se desenvolver dentro do seu maior potencial, de praticar a sua musculatura e o seu movimento, que é um período extremamente importante, uma fase muito importante para que isso aconteça, aí do 0 até os 3 anos, tá bom? E, já puxando o gancho aqui também, aqueles bouncers, sabe aquelas elásticos em que a criança fica pulando para cima e para baixo, também não é legal, porque ele, além de não ajudar a desenvolver, é o mesmo princípio do andador, além dele não ajudar a criança a desenvolver o equilíbrio, de não desenvolver a musculatura, às vezes as pessoas colocam a criança nesses bouncers antes que ela tenha uma força para conseguir segurar o próprio corpo, até nas cadeirinhas, então aquela criança fica com a musculatura cansada e pode causar problema estrutural mesmo na coluna da criança, por ter sido colocada numa posição que ela não deveria ter colocado, ou que ela não se colocaria sozinha. E também tem a questão da ponta do pé, tem a questão ali do balançar, que não é legal, tá bom? Então, eu não recomendo nada disso para crianças pequenas. E a última coisa que eu vou colocar aqui, nesse vídeo, depois vocês assistam o próximo vídeo que tem a parte 2, a última coisa desse vídeo é para vocês não usarem de músicas de fundo, tá? Às vezes a gente tá com a criança e a gente fica assim meio entediado, então a gente fala, eu vou botar uma música, e a gente põe aquelas musiquinhas infantis, aquelas coisas, e fica música o dia inteiro, ou a gente liga a TV e deixa a TV ligada o dia inteiro, a gente fica com aquele som o tempo inteiro no fundo da criança. Claro, se você quer botar uma música para você ouvir num momento, você está cantando, você está ouvindo, você está apreciando, tudo bem. O que eu estou dizendo é de exagerar, é de você expor a criança intensamente a isso pela dificuldade que nós adultos temos de estar num ambiente silencioso, ou de estar num ambiente em que não há muita conversa ou muita interação. Isso acontece muito quando a gente está com a criança em casa, com o bebê pequeno em casa, ainda o bebê não fala, e aí fica aquele silêncio, né? A gente fica sozinho e aí a gente fica um pouco entediado. Então, ter um cuidado para não expor a criança tanto a esse som. Por quê? Porque a criança, ela tem uma mente absorvente em que ela está recebendo todo tipo de informação o tempo inteiro. É como se ela não tivesse filtro. Ao longo da vida, a gente vai desenvolvendo filtro e a nossa cabeça vai começando a discriminar as coisas e a gente vai começando a ignorar algumas coisas. Então, por exemplo, eu estou aqui fazendo um vídeo, tem uma construção lá fora, tá tendo um barulho aqui e eu não estou prestando atenção nesse barulho. O meu cérebro já consegui me livrar disso, eu filtro isso e eu ignoro, meu cérebro não entende mais aquilo. Mas para a criança, não. A criança, ela recebe todas as informações o tempo todo de maneira igual.
igual, ela ainda não tem filtro. Então, quando a criança é exposta a muito barulho, muito estímulo, muita luz, muita coisa em volta, acontecendo em volta, ela fica um bebê muito irritado, um bebê muito cansado, muito inseguro, muito irritadiço. Então, isso pode ser que esteja acontecendo com crianças que ficam, sabe aquele bebê muito choroso, aquele bebê muito irritado? Então, às vezes a gente vai analisar o ambiente, é uma TV que está ligada, é uma luz muito forte, é uma construção que está acontecendo do outro lado, que acaba irritando mesmo, assim, sobrecarregando os sentidos da criança, sobrecarregando essa criança. Que é o que eu sempre brinco. Uma criança pequena, ela não precisa de estímulo. A gente não precisa estimular ela, porque ela já tem muito estímulo. O mundo é um estímulo para ela. O mundo inteiro é tudo novo. Então, para ela, o simples fato, para um bebê recém-nascido, o simples fato de estar numa casa e viver ali o dia a dia da casa, já é mais do que o suficiente de estímulo para ele. E aí, aos poucos, você vai colocando a quantidade certa, como os móveis, como os materiais Montessori e tudo mais, e aí essa criança vai começando a desenvolver e vai começando a trabalhar algumas coisas, né? Então aí a gente tem os móveis para trabalhar com o foco, com a coordenação ocular, enfim, a gente tem os materiais para trabalhar com a pega, para trabalhar com o movimento das mãos, a troca das mãos. Se você não é assinante VIP, faça um convite para conhecer os nossos planos de assinatura, para conhecer os nossos cursos, e também a nossa consultoria, para você desfrutar e aprender de como preparar esse ambiente para essa criança de uma maneira adequada, de uma maneira que não vai sobrecarregá-la, que não vai servir como um super estímulo, mas que vai nutri-la para que ela tenha um bom desenvolvimento. Tá bom? Então fica aí algumas dicas de algumas coisas que eu não recomendo para crianças pequenas, tá bom? Espero que vocês aproveitem esse vídeo. Conhece alguém que possa gostar? Encaminha o vídeo para essa pessoa. Curte aqui, aciona o sininho e vem com a gente dar um melhor começo para mais crianças. Até a próxima!